Alerta máximo! Você está pronto para um drama de poder e paixão no coração de São Paulo? O cheiro da traição é algo que jamais se esquece. Para Valéria Sol, cheirava a eau de cologne cara e ao perfume barato de uma mulher que deveria ser sua amiga. Este não é um conto de fadas, mas a crônica de como um coração partido se tornou a arma mais afiada na guerra de poder mais brutal da capital paulista. Ela se levantou das cinzas da humilhação para se tornar a esposa de seu inimigo mais poderoso e impiedoso. Capítulo 1. A prova e a ruptura. O horizonte da cidade de São Paulo era uma tapeçaria de promessas brilhantes, vistas das janelas do loft que Valéria Sol compartilhava com seu noivo, Ricardo Aguiar. A vida deles, assim como a vista, parecia ilimitada, uma imagem perfeita de sucesso e romance modernos. Valéria, uma arquiteta jovem e talentosa, havia colocado sua alma no design de seu espaço compartilhado, um testemunho de seu futuro. Mas sua criação mais preciosa era o pequeno quarto no final do corredor, pintado em tons suaves de sálvia e creme. O quarto do bebê. Por semanas, um segredo silencioso e esperançoso vinha florescendo dentro dela. Esta manhã, 2 linhas rosadas em um teste de plástico haviam confirmado. Uma alegria pura e efervescente borbulhou dentro dela, tão potente que sentiu que poderia levantá-la do chão. Ela apertou o teste na mão, a outra descansando instintivamente sobre sua barriga ainda plana. Um bebê. O bebê deles. Ela imaginou o rosto de Ricardo quando lhe contasse, seu sorriso charmoso e fácil se desfazendo em uma careta de descrença genuína, depois derretendo na terna adoração pela qual ela havia se apaixonado. Ele era o herdeiro de ouro da Aguiar Empreendimentos, uma gigante imobiliária que havia moldado metade do skyline da cidade. Ele era ambicioso, impulsionado, e ela amava isso. Mas ela também amava o Ricardo que tirava seus sapatos de R$1.000, se aninhava com ela no sofá e sussurrava sonhos que não tinham nada a ver com preços de ações ou reuniões de diretoria. O som da chave na porta enviou uma pontada de antecipação através dela. "Ricardo!" Ela gritou, sua voz brilhante com emoção reprimida. Ele entrou, parecendo em todos os sentidos o príncipe da cidade em seu terno bespoke, mas seu sorriso não alcançava seus olhos. Havia uma tensão em seus ombros que ela não tinha visto antes, um estranho olhar reservado que fez a alegria em seu peito vacilar com incerteza. "Valéria", ele disse, sua voz monótona. Ele não veio beijá-la como de costume. Ele afrouxou a gravata e foi até o bar, servindo-se de um uísque puro. Uísque puro? Ele nunca bebia isso antes do jantar. "Está tudo bem?" ela perguntou. Seu plano de anunciar alegremente a gravidez de repente parecia frágil. Ele tomou um longo gole do líquido âmbar, dando-lhe as costas. "Precisamos conversar." Essas 3 palavras eram as arautas da desgraça em qualquer relacionamento. O coração de Valéria começou a bater em um ritmo nervoso e pesado contra suas costelas. Ela colocou o teste de gravidez no bolso de sua calça jeans. "Tudo bem, fale." Ele finalmente se virou para encará-la. Seus lindos traços contorcidos em uma máscara de tensa resolução. Nós, não está mais funcionando. As palavras flutuaram no ar, tão absurdas, tão fora do lugar em sua vida perfeita, que ela quase riu. "Do que você está falando, Ricardo? Vamos nos casar em 6 meses. Estávamos olhando locais para o casamento na semana passada. Eu pensei que tudo estava perfeito." "Eu também pensei", ele disse, e a mentira em sua voz foi como um tapa físico. Mas as coisas mudaram. Minhas prioridades mudaram.
Um frio pavor agudo e gelado começou a rastejar por suas costas. Que prioridades? Ele não sustentou o olhar dela. Ele olhou para a cidade, para os edifícios que levavam o nome de sua família, o império, o legado. Houve uma oportunidade, uma fusão. Ela franziu a testa confusa. Uma fusão? O que um negócio tem a ver conosco? Ele respirou fundo, do tipo que um homem toma antes de executar uma tarefa particularmente desagradável. A fusão não é apenas entre empresas, é entre famílias. Os Camargo. O nome a atingiu como um choque físico. Aline Camargo. Uma socialite com um sorriso afiado como uma navalha e uma herança que rivalizava com a dos Aguiar. Valéria sempre sentiu um calafrio perto de Aline, um brilho predatório em seus olhos toda vez que olhava para Ricardo em galas e eventos de caridade. Valéria havia descartado isso como flerte inofensivo. Ela tinha sido uma tola. Aline, Valéria sussurrou, o nome com gosto de veneno. Ele finalmente olhou para ela, e a pena em seus olhos foi pior do que qualquer raiva. É uma aliança estratégica, Valéria. Garante o futuro da Aguiar Empreendimentos pelos próximos 50 anos. É o que minha mãe, o que minha família precisa. E o que nós precisamos? Ela gritou, sua voz falhou. E o nosso futuro? A vida que estávamos construindo? O quarto do bebê no final do corredor. Ele se encolheu com a menção do berçário. Isso era um sonho. Isso é a realidade. Eu não posso construir um futuro em cima de um sonho quando tenho um dever para com o império da minha família. O conto de fadas cuidadosamente construído de sua vida estava desmoronando ao seu redor, virando poeira e cinzas. O homem que ela amava estava parado diante dela, falando sobre a vida deles juntos, como se fosse uma empresa falida que precisava ser liquidada. Então você a escolhe? Você escolhe um negócio em vez de mim? A pergunta era redundante. A resposta estava escrita em todo o rosto dele. Estou tomando a decisão difícil, a que garante o legado da minha família, ele disse, sua voz adotando um tom mais frio e resoluto. A voz de Ricardo Aguiar, CEO, em treinamento. Aline entende o mundo em que vivemos. Ela faz parte dele. A implicação era clara. Valéria não era. Ela era a arquiteta, a artista, a garota de classe média que ousou sonhar que poderia ser uma rainha em seu reino de aço e cristal. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, agora ardentes e furiosas. Ai, o amor, Ricardo. Isso não conta em nada nas suas alianças estratégicas? O amor é um luxo, Valéria, ele disse com tanta frieza que a queimou. O dever é uma necessidade. Sua mão disparou de seu bolso e ela jogou o teste de gravidez para ele. Ele bateu em seu sapato caro. Ele olhou para baixo, confuso. Então se abaixou para pegá-lo. Ele encarou as duas linhas rosadas. Seu rosto perdeu toda a cor. Por um único momento vertiginoso, Valéria viu um vislumbre do homem que ela amava. Um flash de choque, de espanto, de algo que poderia ter sido arrependimento. Valéria, isso é... Sim, ela ofegou. Um soluço cru e áspero saiu de sua garganta. Parabéns, Ricardo. Seu legado já está garantido. Ela esperou que ele corresse até ela, que a abraçasse, que dissesse que isso mudava tudo. Em vez disso, ele olhou do teste para ela e um novo tipo de expressão cruzou seu rosto. Não arrependimento, não amor. Era medo. Medo frio e calculista. Ele olhou para a barriga dela como se não fosse um milagre, mas uma complicação, um problema que precisava ser gerenciado. Nós podemos resolver isso, ele disse, sua voz baixa e urgente.
O médico da empresa é muito discreto. Podemos providenciar um procedimento. Ninguém precisa saber. O frio pavor que havia rastejado por sua espinha agora envolvia completamente seu coração, congelando-o. Ele não estava apenas a deixando, não estava apenas atraindo. Ele estava tentando apagá-la, apagar o filho deles, como se fossem um erro administrativo em seu grande plano de vida. Naquele momento, o amor que ela sentira por ele se extinguiu. Não foi uma morte lenta, foi uma execução violenta e instantânea. Em seu lugar, outro tipo de fogo começou a arder. Uma raiva fria, dura e brilhante como um diamante. Ela levantou o queixo, o rosto sulcado de lágrimas, agora uma máscara de compostura gelada. Vá embora, Ricardo. Seja razoável. Vá embora? Ela repetiu, sua voz baixa e perigosa, um tom que ele nunca tinha ouvido antes. Saia do meu apartamento, saia da minha vida, e nunca, jamais, ponha a mão em mim, ou fale comigo, ou com o meu filho novamente. Ele viu a finalidade em seus olhos. A porta de seu coração, uma vez aberta, estava agora parafusada, trancada e selada no gelo. Ele soltou um suspiro curto e frustrado, como se ela fosse uma funcionária teimosa, não a mulher cujo coração ele acabara de pulverizar. Os advogados da família Aguiar entrarão em contato, ele disse, sua voz de volta à do empresário frio e distante, para discutir uma compensação pelo seu silêncio. Ele colocou o teste de gravidez na bancada de mármore, como se fosse um pedaço de lixo, e saiu pela porta sem olhar para trás. Capítulo 2. A queda e o encontro com o Rei das Sombras. Valéria ficou sozinha no magnífico loft, o horizonte brilhante agora zombando dela com suas promessas vazias. Ela olhou para a porta do berçário, o quarto dos sonhos agora um monumento à sua ingenuidade. As lágrimas haviam parado. O choque estava endurecendo em algo mais, algo sólido e inquebrável em seu âmago. Ele pensou que poderia apagá-la, pensou que poderia comprar seu silêncio e descartar a ela e ao bebê deles como uma anulação corporativa. Ele não conhecia Valéria Sol. Ele acabara de criar uma inimiga e em uma cidade de predadores e jogadores de poder, ele havia cometido o erro fatal de subestimar a fúria de uma mulher sem nada a perder. As semanas que se seguiram foram um nevoeiro de miséria cinzenta. Os advogados da família Aguiar foram tão rápidos e brutais quanto Ricardo havia prometido. Um homem de terno, com um rosto como um punho fechado, entregou-lhe um envelope grosso. Continha um acordo de confidencialidade que parecia uma ordem de silêncio e um cheque com zeros suficientes para parecer insultante. Era dinheiro de silêncio, uma indenização por rescisão de um relacionamento. Valéria rasgou o cheque ao meio e o devolveu com uma nota de uma palavra. Não. A retaliação foi imediata. Seu acesso ao loft foi revogado. Seus pertences foram embalados sem cerimônia em caixas e jogados em um depósito, com uma lista detalhada enviada para seu e-mail, como se ela fosse uma inquilina em atraso. As fechaduras foram trocadas. Seu nome foi apagado das listas de convidados. Os seguranças, que uma vez a cumprimentaram com um caloroso "Bom dia, doutora Sol", agora olhavam através dela como se ela fosse um fantasma. O noivado de Ricardo com Aline Camargo foi anunciado na revista Caras, com uma reportagem extensa de 10 páginas que celebrava a fusão do século. Lá estavam eles, sorridentes, radiantes, brindando com taças de champanhe. A mão de Ricardo repousava possessivamente na cintura de Aline, o local exato onde o bebê de Valéria crescia silenciosamente e desafiadoramente.
O mundo celebrou a união deles, alheio aos restos que haviam deixado para trás. Valéria encontrou refúgio em um pequeno quarto alugado em um terceiro andar sem elevador, em um bairro humilde, do tipo de lugar que ela pensou ter deixado para trás para sempre. A grandeza do loft foi substituída por tinta descascada e o gemido constante das sirenes. Ela estava arruinada, grávida e completamente sozinha. Sua melhor amiga Sofia, uma jornalista de temperamento forte que nunca havia confiado em Ricardo, era sua única tábua de salvação, trazendo mantimentos e indignação justificada em igual medida. Você tem que lutar contra ele, Valéria. Sofia insistiu, andando de um lado para o outro no pequeno quarto. Leve-o ao tribunal, exponha-o pelo demônio corporativo sem alma que ele é. A imprensa teria um banquete. E o que isso alcançaria, Sofia? Perguntou Valéria, sua voz cansada. Ela estava olhando pela janela para a parede de tijolos do prédio adjacente. Os Aguiar são donos de metade dos juízes desta cidade. A equipe de RRPP dele me pintaria como uma oportunista caça-fortunas. Eles arrastariam meu nome na lama até que não sobrasse nada. Seria um escândalo de uma semana e então eu seria esquecida. E eu teria feito meu bebê passar por tudo isso por nada. Proteger seu filho era agora seu foco singular. A raiva ainda estava lá, uma luz piloto queimando constantemente em seu peito, mas estava temperada por um instinto maternal feroz. Ela começou a procurar trabalho, mas seu portfólio estava ligado a uma firma que fazia negócios significativos com a Aguiar Empreendimentos. As portas que antes estavam abertas estavam agora educadamente, mas firmemente fechadas. A influência Aguiar era longa e sufocante. Em uma tarde chuvosa de terça-feira, ao sair de uma entrevista de emprego infrutífera, com seu espírito no ponto mais baixo, ela viu um elegante carro preto em marcha lenta ao lado do meio-fio. Era um Maybach, um gigante silencioso de riqueza e poder que estava completamente fora de lugar na rua de terra batida da cidade. Ao passar pela janela traseira, ela deslizou para baixo. Lá dentro estava sentado um homem que ela reconheceu instantaneamente das páginas financeiras e colunas de sociedade. Elias Machado. Se Ricardo Aguiar era o príncipe de ouro da cidade, Elias Machado era seu rei das sombras. Sua empresa Machado Indústrias era o único rival real do Império Aguiar. Eles estavam envolvidos em uma batalha implacável de décadas por domínio em imóveis, tecnologia e finanças. Onde os Aguiar eram dinheiro antigo, que cultivava uma imagem de prestígio dinástico, Machado era uma força da natureza autodidata, um tubarão que havia devorado sua concorrência com eficiência assustadora. Ele era notoriamente reservado, raramente fotografado e, segundo rumores, absolutamente impiedoso. Seu rosto afiado e anguloso, com olhos escuros, penetrantes e inteligentes, era ainda mais intimidante pessoalmente. Senhorita Sol, ele disse, sua voz era um barítono grave, quieto e desprovido de inflexão. No entanto, exigia atenção. Valéria congelou. Seu guarda-chuva barato pouco fazia para protegê-la da chuva açoitada pelo vento. Por que o inimigo mortal de Ricardo Aguiar estava falando com ela? Um homem de uniforme de motorista rapidamente saiu do carro e abriu a porta traseira para ela. O senhor Machado gostaria de falar com a senhora. Por favor, saia da chuva. Todo instinto gritava para ela correr. Este homem era um predador e ela era uma presa ferida. Mas para onde ela poderia correr? De volta ao seu pequeno quarto e sua conta bancária encolhendo?
A curiosidade e uma estranha sensação de não ter nada a perder a impulsionaram para a frente. Ela dobrou o guarda-chuva e deslizou para o luxuoso interior de couro do carro. A porta se fechou, silenciando o barulho da cidade, fechando-os em um casulo de luxo silencioso. O carro cheirava a couro rico e algo limpo e masculino como bergamota. Elias Machado a encarou com uma quietude inquietante. Seus olhos não perderam nada, absorvendo seu casaco úmido pela chuva, sua pasta desgastada e a firmeza desafiadora de sua mandíbula. Não vou perder seu tempo, Sol. Ele começou, sua voz suave como pedra polida. Estou ciente de sua situação em relação a Ricardo Aguiar. A espinha de Valéria ficou rígida. Minha situação é um assunto particular. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios, desaparecendo tão rápido quanto surgiu. Nesta cidade, quando a situação envolve o herdeiro da Aguiar Empreendimentos, raramente é particular por muito tempo. Faço questão de conhecer as fraquezas do meu concorrente, e o senhor Aguiar acaba de demonstrar uma significativa. Ele não estava falando de negócios, ele estava falando dela. Eu não sou uma fraqueza, ela disse, sua voz aguda. Não, ele assentiu, seu olhar intenso. Você é uma baixa, o que a torna potencialmente um ativo muito poderoso. A mente dela acelerou, tentando decifrar o ângulo dele. Ele queria que ela fosse a imprensa, que lhe desse informações privilegiadas. Se está procurando segredos corporativos, veio a pessoa errada. Eu era noiva dele, não sócia de negócios. Não estou interessado nos segredos de negócios dele, estou interessado na humilhação pública dele. Elias declarou sem rodeios. Ricardo Aguiar e sua mãe, Eleonora, se orgulham de sua imagem pública imaculada, seus valores familiares, seu legado. Uma noiva grávida abandonada não se encaixa na narrativa deles. Então você quer que eu vá para a imprensa? Ela disse com um gosto amargo na boca. Quer me usar como arma contra ele? Não da maneira que você pensa, ele corrigiu. Um escândalo de imprensa é bagunçado e fugaz. Tenho uma solução mais permanente em mente, um movimento tão ousado que manchará permanentemente o nome Aguiar e me posicionará para uma vitória decisiva final contra eles. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar no carro silencioso. Valéria esperou. Seu coração batia em um ritmo lento e pesado. Estou propondo uma fusão própria, disse Elias Machado, seus olhos escuros fixos nos dela. Estou propondo casamento. Valéria o encarou convencida de que tinha ouvido mal. Seu o quê? Um casamento entre você e eu. Nos casaremos dentro de uma semana. Você se tornará Valéria Machado. Seu filho, quando nascer, será um herdeiro Machado, criado com meu nome e todo o poder e privilégio que o acompanha. Ele não sentirá falta de nada. Você estará segura, protegida e elevada a uma posição de poder com a qual Aline Camargo só pode sonhar. A pura audácia da proposta a deixou sem fôlego. Era loucura, era enredo de novela. Por quê? Por que diabos você faria isso? Por quê? Ele disse, inclinando-se ligeiramente para a frente, sua voz baixando a um sussurro confidencial. A única coisa mais chocante do que Ricardo Aguiar cruelmente descartando sua noiva grávida é essa mesma mulher reaparecer, de braços dados, com seu maior inimigo, com o filho dela nascendo com o meu nome. É um cheque-mate, senhorita Sol. Ataca o orgulho dele, o legado dele e a posição pública dele em um movimento limpo e devastador. Isso o tornará o chacota dos círculos que mais importam para ele. Ela viu a lógica fria e dura. Era um movimento magistralmente cruel, uma peça de guerra corporativa jogada em um tabuleiro de xadrez humano e pessoal. Ela seria a rainha no jogo dele, usada para encurralar o rei oposto.
E o que você ganha com isso além de humilhar Ricardo? Ela perguntou, sua mente tentando processar a oferta impossível. Eu já disse que é uma vitória estratégica. Além disso, os termos são simples. Seria um casamento apenas no nome, um contrato. Você teria sua liberdade, suas próprias finanças, sua própria vida dentro do casamento. Meus únicos requisitos são sua lealdade pública e que você crie seu filho como um machado. Em troca, eu lhe ofereço santuário e lhe ofereço vingança. Vingança. A palavra flutuou entre eles, sedutora e perigosa. Ele estava lhe oferecendo uma gaiola dourada, mas uma gaiola que vinha com paredes de aço para protegê-la e ao bebê dela do zaguear. Ele estava lhe oferecendo a única coisa que ela ansiava mais do que tudo. Uma maneira de fazer Ricardo pagar, não com dinheiro, mas com a única coisa que ele realmente valorizava: seu orgulho. Ela pensou nos olhos frios de Ricardo quando ele sugeriu que ela resolvesse o problema do bebê deles. Ela pensou em sua mãe, Eleonora Aguiar, uma mulher tão fria e dura quanto os diamantes que ela usava, que, sem dúvida, havia orquestrado todo o caso. Uma mulher que via pessoas como peões. Elias Machado estava jogando o mesmo jogo, mas pelo menos era honesto sobre isso. Ele não fingia que era amor. Estava oferecendo uma transação, um escudo para ela e uma espada para ele. A senhora tem até amanhã de manhã para decidir, ele disse como se sentisse sua batalha interna. Ele lhe entregou um simples cartão de visita preto. Ele continha apenas um nome e um número. Meu carro estará esperando por você fora do seu prédio às 9 em ponto. Se você entrar, eu terei minha resposta. Com isso, o motorista abriu a porta dela. Valéria saiu para a chuva, agarrando o pequeno e rígido cartão na mão. O Maybach se afastou do meio-fio, tão silenciosamente quanto havia chegado, desaparecendo na cidade cinzenta. Valéria ficou na calçada, a chuva encharcando seu cabelo, o mundo girando ao seu redor. Ela tinha uma escolha: continuar sendo uma vítima, lutando por migalhas nas sombras, ou se tornar uma jogadora no grande jogo implacável da elite da cidade. Ela poderia ser Valéria Sol, a arquiteta quebrada, ou poderia se tornar Valéria Machado, a esposa do homem mais poderoso que ela já conhecera e a encarnação viva do maior arrependimento de Ricardo Aguiar. Sua mão se fechou ao redor do cartão, suas bordas afiadas cravando em sua palma. Pela primeira vez em semanas, ela não sentiu desespero, mas uma faísca de algo perigoso e estimulante. Uma faísca de poder. Capítulo 3. O casamento estratégico. Na manhã seguinte, precisamente às 9, o Maybach preto estava esperando. Valéria não tinha dormido. Ela passou a noite andando em seu pequeno quarto, pesando a vida de uma vítima contra a vida de um peão. Um peão, ela raciocinou, pelo menos permanece no tabuleiro. Vestida com a melhor roupa que ainda possuía, um vestido preto simples, mas elegante, ela saiu de seu prédio e não hesitou. Ela abriu a porta do carro sozinha e deslizou para dentro. Elias Machado estava sentado no mesmo lugar, parecendo tão impecável e ilegível quanto no dia anterior. Ele simplesmente assentiu, um reconhecimento silencioso de sua decisão. O Sr. Abreu cuidará dos detalhes, ele disse, indicando o homem mais velho de cabelos prateados, sentado à frente deles. O Sr. Abreu tinha o ar calmo e eficiente de alguém que havia gerenciado reis e navegado crises sem nunca levantar a voz. Ele deslizou uma pasta encadernada em couro sobre a mesa polida entre os assentos. Senhora Machado, começou sua voz, um murmúrio respeitoso. Se for tão gentil. O nome lhe deu um estranho arrepio. Já estava acontecendo. Ela abriu a pasta. Dentro havia não um,
mas 2 documentos. O primeiro era um acordo pré-nupcial mais grosso que um romance. O segundo, muito mais curto, era um pedido de licença de casamento. O acordo é direto, explicou Elias. Seu tom era completamente profissional. Ele descreve os termos do nosso arranjo. Você receberá uma mesada pessoal substancial, controle total sobre uma carteira de propriedades e um fundo discricionário. Todas as despesas relacionadas à criança serão cobertas por um trust ilimitado separado. Seu filho será legalmente nomeado meu herdeiro, com plenos direitos de herança a uma porção designada do patrimônio Machado, irrevogável após o nascimento. Valéria examinou as páginas. Os números eram astronômicos, as cláusulas inquebráveis. Essencialmente, ele estava fazendo dela e de seu filho nascituro imensamente ricos de forma independente. Em troca, ele continuou, você desempenhará os deveres públicos de minha esposa. Você comparecerá a galas, sediará jantares, será vista de braços dados comigo. Você apresentará uma frente unida em todos os momentos. Em particular, levaremos vidas separadas. Meu loft tem 2 alas principais. Você ocupará a ala leste. Eu permanecerei na ala oeste. A discrição é primordial. A lealdade não é negociável. E se eu quebrar os termos? Ela perguntou, olhando para ele. Os acordos financeiros são anulados. Você sai sem nada. Ele afirmou sem um traço de malícia. Era um fato simples. Mas o trust da criança é absoluto. Não pode ser tocado. Não importa o que aconteça entre nós. Era o safety net definitivo. Mesmo que ela falhasse, seu filho estaria seguro. Isso era tudo o que importava. E Ricardo? Ela perguntou. O nome soava estranho em sua língua. Você não terá contato com ele. Qualquer tentativa que ele fizer será tratada por minha equipe legal e de segurança. Você não deve interagir. Sua indiferença será uma arma muito mais potente do que qualquer discussão. Ela pegou a caneta que o Sr. Abreu lhe ofereceu. Sua mão estava firme enquanto ela assinava seu nome, Valéria Sol. Pela última vez, ela estava assinando sua vida anterior, sua antiga identidade por um futuro de segurança dourada e vingança calculada. A cerimônia aconteceu naquela tarde no cartório. Foi um caso estéril e superficial. As únicas testemunhas foram o Sr. Abreu e uma mulher de rosto austero que era a chefe de segurança de Elias. Não houve flores, nem música, nem olhares amorosos. Quando o juiz de paz disse, pode beijar a noiva, Elias simplesmente pegou a mão dela, seu toque fresco e firme, e roçou os lábios em seus nós dos dedos. Foi um gesto de posse, não de afeto, mas fora do cartório a cerimônia real começou. Um enxame de paparazzi avisado por uma fonte anônima, que sem dúvida era o Sr. Abreu, desceu sobre eles como gafanhotos. Os flashes explodiram. Repórteres gritaram perguntas. Sr. Machado, é verdade? Você está realmente casado? O que aconteceu com o noivado de Ricardo Aguiar? Elias foi um mestre do momento. Ele envolveu um braço protetor em torno de Valéria. Seu corpo a protegeu do pior da multidão. Ele não sorriu, mas projetou uma aura de confiança e posse inexpugnáveis. Ele a guiou para o Maybach que esperava, sua mão repousando possessivamente na parte inferior de suas costas. Ele não disse uma palavra, deixando as imagens falarem por si. A mensagem era clara. Ela é minha agora. A notícia se espalhou online em minutos. O bilionário Elias Machado se casa com a noiva descartada de seu rival, Ricardo Aguiar. A história foi uma bomba que explodiu nos círculos sociais de elite da cidade.
O telefone de Valéria, que estava em silêncio por semanas, acendeu com mensagens de pessoas que ela não ouvia há anos. Mas foi uma mensagem que parou seu coração. Era de Sofia. Isso é real? Me liga assim que não estiver com a morte de terno. Uma pequena risada tocou os lábios de Valéria. Pelo menos uma coisa em sua vida ainda era real. Capítulo 4. A Rainha da Ala Leste. Seu novo lar era o loft de Elias, um duplex extenso no topo da Torre Machado que fazia seu antigo lugar com Ricardo parecer uma casa de início suburbana. Era um palácio de vidro, cromo e mármore cinza-carvão, primorosamente decorado, mas que possuía o calor de um museu de arte moderna. Sua ala, a ala leste, era maior do que qualquer apartamento em que ela já tinha morado. Tinha sua própria sala de estar, um escritório, um quarto enorme e um banheiro revestido de mármore branco do chão ao teto. Seu armário já estava abastecido com um novo guarda-roupa, selecionado por uma personal shopper em seu tamanho exato. Era opressor, impessoal e profundamente solitário. Naquela primeira noite, eles jantaram em uma sala de jantar cavernosa, sentados em extremidades opostas de uma longa mesa de mogno polida. O silêncio só era quebrado pelo tinido dos talheres contra a porcelana. A ala leste é de seu agrado? Perguntou Elias, sua voz ecoando ligeiramente na grande sala. É mais do que satisfatório, ela respondeu. Obrigada. Eu instruí minha equipe a adquirir qualquer coisa que você ou o bebê possam precisar. Meu médico pessoal, o Dr. Guilherme Franco, é o melhor do país. Ele entrará em contato para agendar uma consulta preliminar. Era tudo tão eficiente, tão transacional. Ele estava tratando sua gravidez como uma nova aquisição que exigia a melhor manutenção possível. Elias? Ela disse, experimentando o nome dele. Posso te perguntar uma coisa? Ele levantou uma sobrancelha, parando sua taça de vinho no meio do caminho até os lábios. Pode. Por que os Aguiar? Eu sei que eles são seus rivais de negócios, mas isso parece pessoal. Sua expressão ficou reservada. Uma cortina caiu sobre seus olhos escuros. Tudo nos negócios é pessoal, Valéria. Os Aguiar acreditam em legado, em linhagens, no direito divino de seu nome. Eles construíram seu império sobre as ruínas de homens menores e melhores. Eu simplesmente acredito que todos os impérios eventualmente caem. Eu pretendo ser aquele que segura o martelo quando o deles cair. Havia uma finalidade arrepiante em seu tom, uma sugestão de uma história muito mais profunda e sombura. Mas ele não ofereceu mais. A parede havia se levantado novamente. Mais tarde naquela noite, Valéria estava na varanda de sua ala com vista para a cidade. Ao longe, ela podia ver o letreiro brilhante da Torre Aguiar, o reino de Ricardo. Ela imaginou a cena lá dentro. O choque, a fúria, a humilhação. A mãe de Ricardo, Eleonora Aguiar, uma mulher tão fria e dura quanto os diamantes que ela usava, estaria apoplética. Ricardo, por sua vez, estaria fervendo. Seu orgulho, seu ativo mais frágil e essencial, havia sofrido um golpe fatal. Ele a havia jogado fora e ela havia pousado no castelo de seu inimigo, não como uma refugiada, mas como sua nova rainha. Uma notificação surgiu no novo telefone criptografado que o Sr. Abreu havia lhe dado. Era um link para um blog de sociedade enviado sem comentários. O título dizia: A Vingança da Noiva, a jogada de poder definitiva de Machado. O artigo estava repleto de fotos dele saindo do cartório. Uma foto se destacou. Era um close-up da mão de Elias em suas costas, seu polegar repousando suavemente perto de sua cintura. Para o mundo, parecia protetor, quase terno. Mas Valéria sabia a verdade. Era uma marca. Ela era agora uma Machado.
Ela colocou a mão sobre a barriga, onde o inchaço mais leve estava começando a aparecer. Bem pequeno, ela sussurrou para as luzes da cidade. Parece que estamos no jogo agora. Ela não era mais apenas uma mulher traída. Ela era a noiva Machado, um símbolo de desafio. Era uma posição fria, solitária e assustadora, mas era infinitamente melhor do que ser uma vítima. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu um vislumbre de controle sobre seu próprio destino. Capítulo 5. O duelo e o escudo inesperado. A vida como a Senhora Machado foi uma performance cuidadosamente coreografada. Valéria aprendeu os passos rapidamente. Houve reuniões de diretoria de caridade onde ela se sentou em frente a mulheres que uma vez a haviam desprezado. Suas expressões agora, uma mistura de espanto e inveja mal disfarçada. Houve jantares tranquilos e luxuosos onde os sócios comerciais de Elias falavam com ela com uma deferência que beirava o medo. Ela era uma extensão dele, um símbolo de sua audácia. Seu primeiro grande teste veio 1 mês após o casamento, no gala anual do museu, o ápice do calendário social de São Paulo. Era a primeira vez que ela estaria na mesma sala que Ricardo e Aline. A equipe de Elias a preparou para isso como um general que planeja uma campanha. Um designer de alta costura foi enviado de Paris. O vestido era uma obra-prima de seda verde esmeralda profunda que abraçava suas curvas e caía engenhosamente sobre sua barriga de grávida já notável. Uma equipe de segurança a informou sobre as plantas baixas e as estratégias de saída. Você não vai interagir, Elias lhe disse no carro a caminho, sua voz baixa e firme. Ele estava usando um smoking preto clássico que o fazia parecer ainda mais formidável. Você será serena, intocável. Sua felicidade é sua arma. Sua indiferença é seu escudo. Quando eles entraram no grande salão de baile, houve um silêncio na multidão. Todas as cabeças se viraram. Valéria sentiu 100 pares de olhos sobre ela, mas manteve o olhar para a frente, a mão repousando levemente no braço de Elias. Ele os conduziu à mesa deles, um local privilegiado perto do palco, com a graça impressa de um rei entrando em sua corte. Ela os viu do outro lado da sala. Ricardo parecia pálido, seu sorriso tenso e forçado. Aline, envolta em uma ostentosa exibição de lantejoulas vermelhas e diamantes, olhava para Valéria com veneno não disfarçado. A visão de Valéria, radiante e grávida no braço de Elias Machado, era claramente o insulto definitivo. Por horas, Valéria interpretou seu papel perfeitamente. Ela sorriu, manteve conversas educadas e irradiava uma aura de tranquila satisfação. Elias era uma presença constante e sólida ao seu lado. Ele colocava uma mão na parte inferior de suas costas quando alguém se aproximava, ou se inclinava para murmurar uma observação seca e espirituosa em seu ouvido, criando uma ilusão de intimidade que era surpreendentemente convincente. O confronto inevitável ocorreu perto do lavatório. Valéria havia se desculpado quando Aline a encurralou perto das pias ornamentadas. Ora, ora! Aline zombou. Sua voz pingava malícia. A pequena causa de caridade toda vestida. Sabe, Esmeralda, é adorável, mas faz você parecer bem vulgar. Valéria encarou seu reflexo no espelho, recusando-se a olhar diretamente para Aline. É uma pena que seu vestido não veio com uma personalidade à altura, Aline. O vermelho é a cor da paixão, e tudo o que vejo é desespero. O rosto de Aline se contraiu. Você acha que ganhou, não é? Casando com aquele monstro sem alma? Você é apenas um peão no jogo dele com Ricardo,
Um bem que ele adquiriu para irritar o rival. E isso a torna o quê? Respondeu Valéria, finalmente se virando para encará-la, sua voz calma e uniforme. O prêmio de consolação. A mulher com quem um homem se casou pela empresa do pai dela. Pelo menos meu monstro é honesto sobre os termos do nosso contrato. Você pode dizer o mesmo do seu marido? Antes que Aline pudesse retrucar, Ricardo apareceu correndo para o lado dela. Aline, o que está acontecendo? Ele viu Valéria, e seu rosto era uma mistura complicada de raiva, culpa e algo que parecia dolorosamente anseio. Valéria, ele disse, sua voz mais suave do que pretendia. Você está bem? Estou, ela disse. Seu tom era frio e desdenhoso. Era a indiferença que Elias havia receitado e era devastadoramente eficaz. Ela o viu encolher. Não fale com ela, Ricardo, guinchou Aline. Sua fachada, cuidadosamente construída, estava desmoronando. Você não vê o que ela está fazendo? Exibindo aquela coisa em nossos rostos. Ela gesticulou rudemente em direção à barriga de Valéria. Um fogo frio acendeu no peito de Valéria. Antes que ela pudesse falar, uma voz baixa e perigosa cortou o ar. Eu escolheria suas próximas palavras com muito cuidado, senhora Camargo. Elias estava parado na entrada do hall, seus olhos como pedaços de gelo. A temperatura na sala parecia cair 20 graus. Ele caminhou lentamente em direção a eles, cada passo medido e ameaçador. Ele não olhou para Ricardo ou Aline. Seu olhar estava fixo em Valéria. Você está bem? Ele perguntou. Sua voz suavizou quase imperceptivelmente enquanto ele se dirigia a ela. Ela simplesmente assentiu, sua garganta tensa. O olhar de Elias então se voltou para Aline e a frieza em seus olhos era aterrorizante. Minha esposa não deve ser falada dessa maneira. Nunca. E quanto a aquela coisa que a senhora se referiu tão rudemente? Ele disse. Sua mão movendo-se para repousar suave e possessivamente sobre a barriga de Valéria. Você está falando do meu herdeiro. Da próxima vez que se dirigir à minha família, o fará com o respeito que lhes é devido. Isso é entendido? Aline ficou sem palavras, seu rosto branco de choque e fúria. Ricardo, o suposto titã da indústria, parecia um estudante repreendido pelo diretor. Ele gaguejou. Elias, isso é um assunto particular. Você o tornou meu assunto quando colocou minha esposa nesta posição. Elias o interrompeu, sua voz letalmente silenciosa. Saiam agora. Eles se esgueiraram, uma retirada humilhante sobre a qual a dúzia de curiosos estaria fofocando por meses. A jogada de poder foi completa. Elias se virou para Valéria. Sua expressão suavizou novamente. Vamos para casa. No carro, o silêncio era diferente. Não era o silêncio formal e constrangedor de suas primeiras semanas. Estava espesso de emoção não dita. Obrigada, ela disse baixinho. Proteger você é parte do nosso acordo. Ele respondeu, mas sua voz não tinha seu tom habitual de negócios. Ele não tem o direito de lhe causar angústia. Capítulo 6. O vínculo da vulnerabilidade. Algumas semanas depois, a realidade de sua gravidez atingiu com força. Uma dor aguda repentina em uma tarde enviou uma onda de pânico através dela. Ela agarrou o estômago, tonta e aterrorizada. Ignorando o protocolo de contatar o Sr. Abreu, ela fez a única coisa que lhe ocorreu. Ela ligou para o número pessoal de Elias. Ele atendeu no primeiro toque. Elias, algo está errado. Ela ofegou. O bebê. Eu estou com essa dor. A linha ficou em silêncio por uma fração de segundo. Fique onde está. Estou a caminho. Ela esperava que ele enviasse o Dr. Franco ou o Sr. Abreu.
Mas 20 minutos depois foi o próprio Elias quem invadiu sua ala, sua gravata afrouxada, seu rosto pálido com um medo cru e não disfarçado que ela nunca tinha visto nele antes. Ele não hesitou. Ele a levantou em seus braços como se ela não pesasse nada e a levou para o carro que esperava, gritando ordens para sua equipe. Leve o Franco para o hospital. Limpe o caminho, agora. No hospital, ele nunca saiu do lado dela. Ele segurou a mão dela enquanto os médicos faziam testes, seu aperto firme e tranquilizador. Ele falou com a equipe médica com uma autoridade cortante e urgente que obteve resultados imediatos. As horas se misturaram em um nevoeiro de medo e desconforto. Acabou sendo um susto, uma complicação chamada dor do ligamento redondo, comum na gravidez, mas assustadora. O bebê estava bem, saudável e forte. Quando o médico saiu, deixando-os sozinhos no quarto privado silencioso, Valéria finalmente soltou a respiração que estava segurando. Ela começou a chorar. Lágrimas silenciosas de alívio e exaustão rolaram por suas bochechas. Elias sentou-se na beirada de sua cama. Ele não disse nada. Ele apenas tirou um lenço do bolso e gentilmente enxugou as lágrimas de seu rosto. Seu toque foi hesitante, quase tentativo, como se estivesse manipulando algo incrivelmente frágil. "Tá tudo bem, Valéria", ele murmurou, sua voz rouca de emoção. "O bebê está bem." Ela olhou para ele, para este homem frio e calculista que acabara de ter seu dia destruído e havia demonstrado mais pânico e preocupação do que Ricardo jamais demonstrou. Ele não estava olhando para ela como um ativo ou um peão. Ele estava olhando para ela e para a barriga dela com uma ferocidade protetora que parecia dolorosamente real. "Você estava com medo", ela sussurrou. Ele olhou para o lado, olhando pela janela, recompondo-se. A máscara do empresário implacável voltou ao seu lugar, mas não antes que ela tivesse visto o homem por trás dela. "O herdeiro Machado é um investimento significativo", disse sua voz, recuperando seu habitual desapego frio. Eu estava protegendo meu investimento, mas ela sabia que era mentira. Ela tinha visto nos olhos dele. Naquele momento de terror, as linhas de seu contrato haviam se misturado. Ele não era apenas seu protetor contratual. De alguma forma estranha e inesperada, ele estava se tornando seu parceiro. E a criança que ela carregava não era mais apenas dela ou o fantasma de Ricardo. Estava se tornando deles. Capítulo 7. O nascimento do novo legado. O susto do hospital foi um catalisador, destruindo a distância formal entre eles. As paredes invisíveis que separavam as alas leste e oeste do loft desmoronaram. Elias começou a se juntar a Valéria para jantar todas as noites. A sala de jantar cavernosa parecia menos uma sala de reuniões e mais um espaço compartilhado. As conversas deles se aprofundaram, passando de consultas educadas para algo mais substancial. Durante uma dessas noites, com as luzes da cidade brilhando lá embaixo, Valéria encontrou coragem para penetrar suas formidáveis defesas. "Elias", ela começou, "você disse uma vez que os Aguiar construíram seu império sobre as ruínas de homens melhores. Esta luta é pessoal para você. Eu quero entender o porquê." Ele ficou em silêncio por um longo momento. Sua expressão era indecifrável enquanto olhava para a lareira. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa, pesada com o peso da dor antiga. "O nome do meu pai era Alexandre Machado", ele disse. Ele era um inovador, um arquiteto com uma visão brilhante. Ele desenvolveu um novo material de construção sustentável
que estava prestes a revolucionar a indústria. Valéria, a arquiteta, se inclinou, cativada. Ele era um criador, não um lutador, continuou Elias com uma ponta amarga em seu tom. Ele fez parceria com a Aguiar Empreendimentos para levar seu trabalho ao mercado. O avô de Ricardo, Afonso Aguiar, prometeu-lhe o mundo. Em vez disso, ele o roubou. Através de brechas legais e estrangulamento financeiro, Aguiar expulsou meu pai. Ele se apossou de suas patentes e lançou a Torre Aguiar usando uma versão diluída e mais barata da tecnologia do meu pai. Não foi o dinheiro que o quebrou, foi o roubo de seu legado. Ele morreu de um ataque cardíaco quando eu tinha 19 anos. Todos chamaram de estresse. Eu soube que era traição. A história pairou no ar, crua e dolorosa. Esta não era uma rivalidade comercial, era uma vendetta de sangue. Sua ambição implacável foi forjada no fogo do que os Aguiar haviam feito à sua família. Sinto muito, Elias, Valéria sussurrou. Seu coração doía pelo garoto que teve que canalizar sua dor em uma busca por justiça ao longo da vida. Ele assentiu levemente, aceitando sua simpatia, sem se deter nela. Por sua vez, ela se viu se abrindo, contando a ele seus próprios sonhos de arquitetura compassiva, de construir espaços que nutrissem comunidades. Ele ouviu com uma intensidade que a fez se sentir verdadeiramente vista. No dia seguinte, um conjunto completo de software arquitetônico de última geração e ferramentas de desenho foi instalado em seu escritório. O bilhete anexo era simples. Uma mente como a sua não deve ficar ociosa. Empoderada, Valéria começou a trabalhar. Ela canalizou sua energia para o design de um projeto flagship para a recém-formada Fundação Machado, uma série de centros juvenis construídos sobre princípios de sustentabilidade, um tributo silencioso ao seu pai e à comunidade. Ela apresentou o plano a Elias, não como sua esposa, mas como uma colega profissional. Ele revisou seus projetos com um olho perspicaz e crítico. Isso é excepcional, Valéria, ele disse, sua voz cheia de admiração genuína. Não é apenas um prédio, é uma declaração. A fundação irá financiá-lo. Você liderará o projeto. Um senso de propósito inteiramente próprio floresceu dentro dela. Ela estava ganhando não apenas sua proteção, mas seu respeito. Sua parceria estava evoluindo, tornando-se uma aliança de mentes, além de circunstâncias. Uma nova e mais suave intimidade cresceu entre eles. Uma noite, ele a encontrou no berçário recém-concluído e timidamente colocou a mão em sua barriga. Quando o bebê chutou contra sua palma, seus olhos se arregalaram e um raro sorriso não reservado quebrou sua severa fachada. Naquele momento ele não era um raider corporativo, mas apenas um homem maravilhado com a vida que havia jurado proteger. Quando ela entrou em trabalho de parto, Elias foi sua âncora. Ele esteve ao seu lado durante cada contração. Sua força foi seu apoio. Sua respiração calma foi seu foco. Ricardo Aguiar era um fantasma de uma vida passada. O homem que importava estava aqui, totalmente presente. Luan Machado nasceu ao amanhecer com um choro saudável e uma cabeça cheia de cabelo escuro. Depois que as enfermeiras colocaram o bebê embrulhado nos braços de Valéria, ela olhou para Elias. Ele estava parado perto da janela, parecendo completamente impressionado. Você gostaria de segurar seu filho? Ela perguntou suavemente. Ele se aproximou da cama com uma reverência que ela nunca tinha visto nele. Enquanto ela gentilmente lhe passava o pequeno embrulho, Elias o aninhou contra o peito. Ele olhou para o bebê, que deveria ser uma ferramenta para a vingança, e sua compostura inabalável se quebrou.
Uma única lágrima traçou um caminho por sua bochecha. Ele havia começado esta jornada buscando vingança, mas no processo havia encontrado uma família. Capítulo 8. Checkmate definitivo. Alguns dias depois eles estavam em casa. Uma chamada urgente da segurança informou que Ricardo Aguiar estava no lobby, exigindo ver o bebê. A mandíbula de Elias se apertou, mas ele olhou para Valéria, deixando a decisão para ela. Não, disse sua voz clara e firme, enquanto ela abraçava Luan. A raiva que ela uma vez sentiu por Ricardo havia sido substituída por uma paz protetora e dura como diamante. Diga a ele que ele perdeu esse direito há muito tempo. Diga a ele para ir embora, ou meu marido fará com que ele seja removido por invasão. Meu marido. As palavras pareciam verdadeiras. Elas pareciam finais. Ela percebeu então que sua vingança estava completa. Não estava na espiral de queda de Ricardo, sobre a qual ela ouvia sussurros, mas em sua própria felicidade tranquila. Estava em ver Elias, o homem mais impiedoso da cidade, embalar suavemente seu filho para dormir. Seu casamento, nascido de um contrato frio, havia sido reescrito pela vulnerabilidade compartilhada e pelo amor inesperado, tornando-se mais real do que qualquer um deles poderia ter previsto. O nascimento de Luan Machado transformou sua aliança. Para Elias, a vingança deu lugar ao legado. Para Valéria, o instinto de proteger seu filho forjou uma nova força inquebrável. A guerra com os Aguiar não era mais sobre o passado, era sobre garantir um futuro seguro de sua influência tóxica. O propósito de Valéria se aguçou. Enquanto organizava seus antigos arquivos digitais, ela encontrou um disco rígido criptografado. Ricardo uma vez disse a ela com desdém para guardá-lo, chamando-o de assunto familiar antigo. Sua curiosidade foi despertada. Ela o levou para Elias. A equipe de tecnologia dele o abriu em questão de horas, revelando uma caixa de Pandora digital. Era uma confissão em gigabytes, décadas de corrupção dos Aguiar, desde subornos ilegais até relatórios fraudulentos. O mais condenatório de tudo era que ele continha os documentos de parceria originais e inalterados que provavam o roubo sistemático do trabalho de vida de Alexandre Machado. Em sua arrogância, ele guardou um livro de jogadas dos pecados de sua família, disse Elias, sua voz um grunhido baixo enquanto ele olhava para a tela. Agora é a elegia deles, respondeu Valéria colocando a mão em seu ombro. A retaliação deles não foi um vazamento para a imprensa, mas um golpe cirúrgico. A equipe jurídica de Elias entregou discretamente a evidência aos investigadores federais. À medida que os primeiros sussurros de uma investigação formal começaram, Elias lançou uma oferta de aquisição hostil para a Aguiar Empreendimentos, agora vulnerável. Os aliados, incluindo a família Camargo, abandonaram o navio afundando dos Aguiar. A notícia explodiu como um maremoto. Aguiar Empreendimentos sob investigação. A dinastia infalível acabou. O confronto final não foi em uma sala de reuniões, mas em sua casa. Ricardo apareceu no loft uma noite, tendo se esgueirado pela segurança. Um fantasma desesperado, assombrando uma vida que ele havia jogado fora. Ele parecia magro, sua arrogância substituída por um pânico cru. Valéria, você tem que parar com isso, ele implorou seus olhos selvagens. Minha mãe, a empresa, tudo se foi. Isso é sua culpa. Valéria ficou parada diante dele, calma e resoluta, segurando Luan, dormindo pacificamente contra seu ombro. Não, Ricardo, a culpa é sua. Sua família construiu um reino sobre mentiras. A fundação sempre foi podre.
Tudo o que fizemos foi expor a verdade. O olhar dele pousou em Luan. Um anseio doloroso em seus olhos. Ele é meu filho. Por favor, Valéria. Eu fui um tolo. Eu vejo isso agora. Podemos ser uma família. Você, eu e nosso garoto. As palavras que uma vez a teriam destruído agora não tinham significado. Uma família? Ela perguntou, sua voz baixa, mas firme. Você não queria uma família. Você queria gerenciar uma complicação. Quando me tornei inconveniente, você tentou me jogar fora. Ela olhou para seu filho depois de volta para o homem quebrado diante dela. A diferença, Ricardo, é que o homem com quem estou agora me viu no meu ponto mais quebrado e não viu um inconveniente. Ele viu uma rainha. Agora, adeus. Com essa dispensa final e devastadora, ela lhe deu as costas. Foi a última vez que ela o viu. O Império Aguiar foi desmantelado. Eleonora foi indiciada e Ricardo, desonrado e deserdado, desapareceu. Elias adquiriu a Torre Aguiar e, em um movimento final simbólico, agendou-a para demolição. Em seu lugar seria erguido o Centro Alexandre Machado, para a inovação com Valéria como arquiteta-chefe. Meses depois, Valéria estava parada em sua varanda. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo. Elias se aproximou para ficar atrás dela, envolvendo os braços em torno de sua cintura. Eles ficaram no conforto silencioso de uma vida compartilhada. O filho deles dormia pacificamente dentro de seu mundo, finalmente em paz. Nosso casamento de conveniência, ela começou, virando-se em seus braços para encará-lo. Diz sim? Ele perguntou, seus olhos escuros suaves com uma emoção que ele não escondia mais. Tornou-se muito inconveniente. Ela sussurrou. Um sorriso tocou seus lábios. Parece que me apaixonei pelo meu marido. Um sorriso genuíno, aquele que ela tinha aprendido a amar, se espalhou pelo rosto dele. Então a inconveniência é mútua? Elias Machado murmurou antes de abaixar a cabeça e beijá-la. Não foi um beijo de posse ou vingança, mas de profundo amor e um futuro compartilhado. Um novo legado construído não sobre as cinzas do passado, mas sobre o terreno sólido de uma família forjada no fogo. Reflexão e chamada para a ação. Desde as profundezas de uma traição devastadora, Valéria Sol não apenas sobreviveu. Ela orquestrou uma ressurreição. Ela transformou sua maior dor em seu poder supremo, provando que a melhor vingança não é barulhenta e explosiva, mas silenciosa, estratégica e profundamente satisfatória. Ela não apenas se casou com o inimigo de seu ex-noivo, ela construiu uma nova vida, um novo legado e encontrou um amor mais real e poderoso do que o conto de fadas que pensou ter perdido. Sua história é um testemunho da incrível resiliência do coração humano e um lembrete de que às vezes perder tudo é a única maneira de encontrar o que realmente importa. Diga-nos nos comentários qual foi o seu momento favorito da estratégia de Valéria. Você acha que o casamento dela com Elias foi amor verdadeiro ou a aliança definitiva de poder? Se a jornada de Valéria de desgosto a triunfo a comoveu, e se você acredita no poder de reescrever sua própria história, mostre seu apoio. Curta este vídeo, compartilhe-o com alguém que precise de uma história de força e certifique-se de se inscrever em nosso canal para mais histórias inesquecíveis de justiça, empoderamento e vitória definitiva.